Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Você Também Pode. A intenção do nosso podcast é inspirar você que tem a intenção de abrir um negócio ou que já tem um negócio e quer se inspirar em outros empresários. Eu sou a Lidiana Hanauer, sócia do Elvis. Oi, gente, tudo bem? Prazer, meu nome é Elvis, sou host aqui do podcast junto com a Lid e sócio dela na Sou Digital Mais, que é a nossa agência especializada em captação de clientes através do marketing digital. E a gente busca fazer, de fato, esse momento aqui, porque a gente conversa com tantos clientes, amigos, empresários que têm histórias tão legais assim para compartilhar e ao mesmo tempo que a gente conversa, né, entre eles mesmos, a gente vai identificando, seria muito legal se fulano ou beltrano pudesse conversar com aquela outra pessoa, né? Então o podcast é um pouco disso. E hoje a gente está com uma convidada muito especial, também cliente nossa lá na agência, que é a Eloine, diretora comercial da Qualimax, que é uma empresa especialista em fazer cintas têxteis para amarração e elevação de cargas. Um prazer ter você aqui com a gente, Eloine. Estou muito feliz com a sua presença. Tenho certeza que o pessoal vai adorar conhecer você e conhecer a sua história. Muito obrigada. É um prazer estar com vocês. Agradeço aí grandemente pelo convite. Acredito que a troca vai ser bem genuína. Nossa, a gente está muito feliz mesmo, porque além de ser um negócio muito específico, né? Inclusive, a gente quer que você conte um pouquinho. Nós trabalhamos todos home office na agência. Não são todos os clientes que a gente consegue conhecer presencialmente. E a gente foi até você, foi até a produção e a gente viu o quanto é uma empresa organizada, o quanto é uma empresa que tem processos muito bem estabelecidos. E a gente gostaria que você contasse um pouquinho da sua história, da história da empresa e depois da curiosidade da organização, que você contou lá e foi muito legal. Não, isso aí é um case de sucesso, né? De uma limonada, como se diz, de um limão a gente faz uma limonada. É exatamente isso. Mas realmente é um nicho muito específico. Eu particularmente não conhecia, nem sabia que existia antes da gente começar a conversar. Quando a gente conversou, eu entendi que também é um mercado muito grande, né? Mas como que você foi parar nisso, assim, num mercado tão específico como de cintas de elevação e amarração? Bom, a história é bem curiosa, tá? Desde os meus 16 anos eu queria atuar na área comercial. E naquela época a gente tinha toda a dificuldade de ir para entrevista, de você ter que levar a sua carteira de trabalho, de você já receber o sim ou o não ali na hora, né? No ato da entrevista. E eu fui reprovada em vários processos seletivos, acreditem se quiser. E aí, o que aconteceu? Acabei entrando numa oportunidade da área comercial e um segmento, assim, para mim, muito novo. E eu menti tudo na entrevista. Mas porque eu precisava da experiência. Eu falei, gente, se ninguém tiver disposto a me treinar, nunca vou ter experiência. E quando eu fui contratada, eu chamei meu gerente, eu falei, cara, eu te agradeço muito, mas eu preciso te contar a verdade. Eu não sei nada dessa área, eu não sei nada do mercado de comercial, não sei, eu preciso aprender. E eu preciso de alguém que esteja disposto. E foi onde ele me deu a oportunidade, me ensinou. E, curiosamente, as duas empresas que eu passei do segmento, elas não estavam muito bem naquele momento. E eu tive um anjo investidor, meu sogro. Na época, ele queria que eu fosse trabalhar no negócio que ele já tem, né? No caso de bateria, que é o que vocês também apoiam aí na parte do tráfego. E eu falei, não quero entrar para esse mercado. Eu quero continuar no mercado que eu estou atuando. Olha que louco. Fazia apenas 2 anos que eu estava no mercado. Não sabia nada. Nossa. Achava que sabia tudo. E foi onde nós montamos a Qualimax. O ano que vem a gente faz 10 anos de mercado. Meu Deus. E assim, eu falo que dá um livro. Nós começamos mal. Eu falo até para os meus clientes, eu não tinha o melhor produto, mas a gente sempre foi muito incomodado com a questão de melhoria, na questão de busca, né? Essa constância aí de melhoria, de buscar realmente um produto melhor, principalmente levando em conta que a gente trabalha com material de segurança. Que legal. Então, só voltando um pouquinho, foi o seu primeiro emprego, foi nessa área. E aí você gostou tanto que você quis abrir o seu negócio na mesma área. No mesmo segmento. Que interessante. Tão nova assim, né? Já no primeiro emprego, já falar, nossa, gostei da área e já quero porque eu tinha abrir. 23 anos na época, olha.
E achava que sabia. Depois você vai descobrindo que você não sabe nada. Mas eu acho que tem duas coisas assim na sua fala que me chamam muito a atenção. A primeira delas é a ousadia, né? Que eu acho que é uma característica que o empresário ele precisa ter. Que às vezes a gente vê tanta gente que está reclamando, né? Que eu não tenho oportunidade, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Só que ao mesmo tempo eu vejo um monte de pessoa retraída, esperando que alguém note você, que alguém perceba o quanto que você é bom, o quanto que você é diferente, para chegar lá e te oferecer uma oportunidade. Quanto com mais pessoas a gente conversa, geralmente é o contrário. Se você quer uma oportunidade, vai lá e pede, fala, deixa claro aquilo que você quer, porque algumas pessoas acham isso meio bad vibes, assim, mas eu gosto de levar isso como eixo da vida. Você não é tão importante assim, as pessoas não estão reparando tanto assim em você quanto você pensa. Então, se você não colocar para fora, poxa, não vai dar certo, né? E o que me chama muita atenção também é a sua humildade, né? Tem um livro que eu tô lendo agora, que eu tô gostando muito dele, até demorei para ler, que é o Empresas Feitas para Vencer, lá do Jim Collins. E nesse livro ele faz um estudo, né, das empresas mais bem-sucedidas. Ele compara empresas do mesmo nicho num espaço de tempo ali. E ele faz a comparação um pouco. Por que uma empresa teve um crescimento tão exponencial e outras não tiveram? E são vários fatores, mas um dos fatores que são mais relevantes foi que as empresas que venciam, né, as empresas feitas para vencer, eram empresas que tinham a capacidade de ser brutalmente sinceras consigo mesmo. Então, ao ponto de olhar para a própria operação, para os próprios problemas e identificar os gargalos, onde realmente tinha problema, por pior que possa ser, admitir o fracasso publicamente para clientes, para equipe e tal e etc., mas trabalhar em cima disso. E aí, nesse mundo de internet, onde está todo mundo vendendo perfeição, números milionários, saldo de conta na Hotmart, coisas nesse sentido, parece que tudo é maravilhoso. Quando eu não conheço nenhuma história que seja tão linear assim o crescimento, né? Ô Elvis, eu compartilho do mesmo pensamento, tá? Eu acredito que humildade e coragem é o que diferencia. Para você começar um negócio, você precisa ter coragem. Você precisa acreditar nele mais do que tudo na vida. Mesmo sem ele ainda existir, você tem que ter aquela certeza de que vai dar certo. E a humildade no sentido de que, muitas das vezes, eu acredito que algumas empresas, algumas pessoas acabam fracassando por não ter essa humildade de pedir ajuda, de se diminuir, de demonstrar fraqueza, né? Todo mundo pensa, não, o dono do negócio tem que ser forte. Não, gente, a gente também é ser humano, eu falo que também corre sangue, nós também vamos errar. Mas essa humildade de pedir, ei, olha, como que você faz? O que está dando certo? Essa troca, isso engrandece bastante, né? Então, eu acredito que esse é, sim, um dos grandes diferenciais para dar certo. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa e ela falou, eu estou querendo montar meu negócio e estou esperando a melhor hora. Estou buscando a hora que está tudo estável. Eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, que hora que vai estar estável? As coisas não acontecem, né, numa linha reta. É altos e baixos mesmo, né? Então, acho que isso é um dos grandes diferenciais. Essa vontade, essa coragem, essa humildade. Eu falo que a gente tem que se dispor muito, né? E acho que essa questão da estabilidade, ela é engraçada, né? Porque a gente fica muito preocupado no começar. Então, a gente tem o medo de começar. Depois que eu começar, vai dar certo e pronto. Não, é aí que vai aparecer mais problema. E é aí que a gente vai ter que ter mais coragem, porque os próximos passos dentro da empresa, que já começou, também são super difíceis da gente tomar a decisão. A grande questão é que a gente vai ficando um pouco mais calejado de que, ok, eu já tomei decisões difíceis que depois deram certo. Então, você fica com um pouco menos de medo. Vou tomar essa decisão aqui também. Porque o risco você está correndo em todos os momentos. Então, acho que a gente vai perdendo um pouco esse medo, vai criando uma armadura maior e tendo mais coragem de ir tomando os próximos passos, né? Mas todo mundo que eu converso também que não tem empresa tem a mesma questão, assim, mas eu vou ficar um pouco mais estável. Eu tenho vontade de ter um negócio, mas eu não consigo dividir tanto tempo assim com o que eu já tenho de estabilidade, por exemplo, no CLT, né? Mas eu tenho medo. Ou assim, eu não gosto do que eu tô fazendo hoje e eu sinto desânimo em alguns dos dias. Aí eu falo, gente, mesmo sendo o meu negócio, não é todos os dias que eu levanto super animada
nossa, quero fazer tudo, super animada. Porque as pessoas têm essa visão, né? Que quando é o dono da empresa, ele tá animado todos os dias porque a empresa é dele. Agora, quando você trabalha para uma outra pessoa, você... eu não gosto do que eu faço. Não, vai ter dia que você vai ter que lutar também. Porque hoje você não tá afim, mesmo sendo seu negócio. E fazer o que tem que ser feito, né? Ô, Lídia, eu falo muito pro pessoal. Eu falo assim, gente, você como dono de empresa, você não tem essa opção. Você faz mais o que você não gosta do que o que você gosta. Então, o que diferencia tudo isso é a questão do seu propósito. Quanto realmente você quer aquilo? Porque se a gente for pensar, e eu falo, só faz o que gosta e o que quer criança. Então, assim, a gente não tem essa opção. A gente tem que fazer independente de... Sim, aí a visão das pessoas de fora é que todo mundo que tem um negócio é super feliz todos os dias e animado todos os dias e faz só o que ama. Não, faz coisas mais difíceis ainda, né? Eu acho que o que também entra até junto com isso é que a gente que vive no meio de empreendedorismo, eu acho que também que nós mesmos a gente romantiza um pouco demais em, por exemplo, fica falando mal da CLT, de coisa assim. Mas eu sou do ponto de vista que, a depender da sua personalidade, é muito melhor ser um CLT Premium do que você montar um negócio. Dependendo da personalidade. Personalidade e perfil, né? Exatamente. Até porque, sejamos sinceros, as pessoas muito inteligentes, é uma bandeira que eu levanto, muitos deles se tornam diretores em multinacional, em coisas nesse sentido, que o cara às vezes até coloca dinheiro no bolso antes do que o empreendedor. Que, eu tava vendo outro de um corte de acho que era o Thales Gomes falando lá, que um diretor lá na G4 ganha 2 milhões no ano. De bônus ali, de coisa. Eu falei, cara, quanto tempo demorou para eu colocar 2 milhões no bolso? Porque, ok, você gerou 2 milhões de caixa lá na empresa, mas a empresa não precisa do dinheiro, não vai colocar mais dinheiro aqui para reinvestir, crescer, etc, né? Então, acho que tudo isso acaba pegando também. E eu não sei vocês, mas uma coisa que já aconteceu comigo é que eu achava que ficava mais fácil com o tempo. Então era do tipo assim, eu achava que era tipo assim, não, difícil mesmo é começar, né? Porque coragem, essa coisa toda, né? Tipo chefão. E não é isso que acontece, né? Eu acho que acontece que a Lid falou, você cria uma casca, né? Você fica mais duro, você fica com um histórico ali de sucesso que às vezes te baliza, mas parece que só fica mais difícil. Fica mais difícil. Eu acho que quanto mais tempo passa, realmente vai ficando mais difícil. Mas no percurso a gente vai desenvolvendo algumas habilidades, né? Então, eu falo, a gente vai dando conta de fazer. E realmente, o que você falou sobre perfil, sobre pessoas, não é todo mundo que vai se dispor a ser empreendedor, porque você tem que abrir mão de muitas coisas. Fala, você tem que abrir mão de muitas noites, você tem que abrir mão da parte social, porque muitas vezes você vai estar lá envolvida com projeto, em viagens, correria, e cada vez mais vai exigindo. Eu falo que a empresa é como se fosse um filho. Então, a gente tem que cuidar, a gente tem que fazer todo esse movimento, porque eu falo que a única regra da empresa é crescer. Não tem outra opção. Eu falo que no mercado ou você cresce ou você morre. Exato. Então, não tem estabilidade num negócio. Então, a gente tem que correr atrás para que a empresa dê bons frutos, que você consiga, né, tanto na sua vida pessoal quanto profissional. Eu falo porque é esse o nosso propósito, né? Exatamente. Essa é uma frase que, inclusive, uma das minhas mentoras fala e eu repito com frequência. No mundo dos negócios não existe estar parado, né? Não. Ou você está crescendo ou você está morrendo. Lentamente, em alguns casos, mas tá. Porque você não está crescendo, você está deixando de trazer capital para contratar gente, investir em tecnologia, conseguir cliente, que às vezes o seu concorrente está conseguindo aquele cliente e você não, né? Então, acho que tudo isso acaba pegando muito e é da personalidade, né? Acho que precisa lidar com isso. Falar, nossa, mas vocês só estão falando de que é ruim? Não, muito pelo contrário, é muito legal. Eu falo assim, é muito bom, mas a pessoa lá precisa ter... Tem que gostar do negócio. Tem que gostar do movimento, tem que gostar do aprendizado. Eu falo que o aprendizado tem que ser contínuo. A gente nunca pode parar de aprender. A gente tem que buscar melhoria, porque o mercado ele não dá tempo. Ou você cresce, você já foi engolido. Porque tem muita coisa nova. Então, nós temos que ter essa... Eu falo que esse perfil mais ousado
Eu falo que o empreendedor ele é meio louco, né? Porque se a gente for olhar, o cenário não é... a parte política não é o melhor momento. Isso aqui não é a melhor hora. E a gente vai fazendo o negócio acontecer. Eu falo, independente de cenário, você tem que correr atrás, você tem que estruturar time, tem que pagar bom salário para ter bons profissionais, tem que qualificar. Então, assim, tem que estar em movimento. Exatamente. Nossa, e assim, ainda mais você contando o começo da história, veio várias dúvidas e várias perguntas, né? Como que você foi desenvolvendo tudo isso, mesmo tão nova, né? Nessa parte de gestão e tudo mais, criando equipe, num mercado tão específico, que é o B2B, que você vende ali para outras empresas e tudo mais. E como que você foi criando todos esses processos? Você realmente se inspirou e já trouxe o modelo de negócio da onde você trabalhava ou você foi vivendo e fazendo? Na verdade, eu não trouxe nada. Eu só achei que eu sabia tudo. E quando você começa, você vê que você não sabe nada. Mas você precisa continuar, né? Então, eu falo que de um limão eu fiz uma limonada. Eu tinha, acho que 3 anos de empresa. E essa história é muito legal, que foi a que eu te contei. Inclusive, só para introduzir pro pessoal, quando a gente foi visitar lá, acho que fui eu e o Felipe, você não foi, né, junto? Não. Eu e o Felipe, a gente entrou, assim, pelo menos eu, em todas as fábricas, assim, empresas que têm a produção. Eu entrei e falei, meu Deus, que lugar organizado, limpo, um chão limpíssimo, assim, acho que mais limpo que lojas aí que é aberto ao público. Tudo muito limpo, tudo muito no lugar. E aí foi a primeira coisa que a gente comentou com a Elô lá, quando a gente chegou. Nossa, que limpo, que organizada ela. Gente, mas tem uma história. E aí eu vou deixar você contar essa história pro pessoal. Legal. Eu falo que a gente não começa grande, a gente não começa no melhor momento, mas você vai ajustando no percurso. Até essa época eu achava que a gente estava indo muito bem, que nós estávamos estruturados, que a gente estava organizado, até que eu recebi um cliente de última hora na empresa e era o meu melhor cliente, não era qualquer cliente, era o que mantinha muitas coisas e nós não estávamos prontos. Essa é a verdade. Ele não avisou que ia, né? Eu falo que a visita, nem sempre ela avisa, mas ela chega. Então, naquele momento, nós estávamos desorganizados. A produção, uma bagunça. Pra gente, aquilo tudo era muito normal. Já fazia parte do nosso habitat. E esse cliente, quando terminou, foi muito rápida a reunião com ele, deu 10 minutos. E ele veio de uma outra cidade, ele virou para mim e falou, olha, te agradeço, mas vocês não têm potencial para atender a nossa empresa. Eu engoli seco, agradeci, não tinha nem o que falar. E eu literalmente chorei, corre sangue na veia. Chorei porque era o nosso melhor cliente. Depois eu falei, não, mas espera aí, por que a gente não tem potencial? Já tem um tempo que a gente atende, né? Deixa eu entender um pouco mais. E ele falou, Elaine, uma desordem. Eu achei as coisas muito fora do lugar. Ele falou, não tenho segurança. E olha que contraditório. Como que eu entro para um mercado que eu falo de segurança, que eu literalmente trabalho na linha de frente, meu produto, né? Tanto para amarração quanto para movimentação de cargas, é sobre segurança, e eu recebo um feedback desse. Então, a gente falou, bom, a partir de hoje, foi uma virada de chave para a gente. Porque a gente falou, nunca mais a gente vai viver esse problema. A gente pode viver outros, esse não. E aí nós começamos aquela busca incansável pela melhoria. Então, assim, nós somos muito criteriosos em relação à organização. Então, eu falo, não é para daqui a pouco, é agora. Tudo tem que estar no seu lugar, empresa organizada, limpa, cheirosa. Todos os colaboradores, independente da área, EPI correto, adequado, né? Então, nós estamos buscando melhorar os processos por conta, eu falo, de uma demissão de um cliente. E naquela época nós fizemos a certificação da ISO 9001. Então foi a virada de chave. Para hoje, a gente realmente está no ponto que nós estamos, né, prontos. Eu falo que eu fico super tranquila. Qualquer pessoa pode chegar em qualquer momento. A gente não precisa ser comunicado. E eu tenho a certeza de que nós estaremos
prontos para receber qualquer cliente, né? Então, eu falo, a gente passa a maior parte do tempo, tem que ter esse autocritério, né? Tem que olhar para a segurança. Não adianta eu vir nas redes sociais falar sobre, eu vendo um produto, a gente trabalha com segurança, e ser discrepante, contraditório. Aí, o EPI do colaborador não é o melhor. A gente fala de segurança nas redes, mas lá dentro a gente não preza por segurança. Então, foi algo que foi fazendo parte da nossa cultura da empresa, essa demissão do cliente. Então, eu falo, nós literalmente fizemos de limão uma limonada, porque a gente olhou para isso e falou, não, isso nós não vamos viver mais. Até contei para a Lídia, falei, Lídia, não pensa que nunca mais veio ninguém de surpresa, não. E é legal que entra muito no ponto da humildade, porque eu acho que tem duas formas de agir e de reagir, né, nesses casos. E vocês realmente calçaram as sandálias da humildade e ficaram inconformados com a situação e disso reverteram, né, para que nunca mais acontecesse. E poderiam reagir de outra forma, falar, nossa, que não tem sentido, que cliente sem noção e tudo mais, e continuar fazendo a mesma coisa. E ok, o cliente não quis, o problema é dele. Então, acho que isso também já mostra o porquê vocês cresceram tão rápido, né? Eu adorei essa frase. A visita, ela nem sempre avisa, mas ela sempre chega. Eu achei muito boa. E chega muito, sabe, Elvis? Outro dia, era umas 9 horas da noite. Isso tem o quê? Uns 6 meses no máximo, essa história. E eu subi uma mensagem no meu LinkedIn. Olá, Heloíne, tudo bem? Posso fazer uma visita? Estou na cidade. Amanhã, 7h30, estarei na porta da empresa. Se a gente precisasse arrumar o cenário, já não tem que dava... passar a madrugada. Acorda todo mundo. Plantão. Isso. Não ia ter como. Então, eu só respondi, olá, tudo bem? As portas estarão abertas. Será um prazer recebê-lo. E com confiança, porque estava arrumado. Porque estava arrumada, entendeu? Então, realmente, as visitas... Eu falo assim, a oportunidade, ela vai chegar e ela vai passar por você. Não dá tempo de você virar e falar, viu? Pera aí que eu preciso trocar de roupa. Então, eu falo, a gente tem que estar pronto quando? Todo dia, toda hora. Mas o melhor de tudo isso é que eu não consigo tirar da minha cabeça agora a imagem da Heloíne de 23 anos. Falando assim, acho que eu não sei o tanto que eu achei que eu sabia. Vou ter que aprender. Mas uma coisa que me chama a atenção, que você foi falando, e foi uma coisa que eu particularmente demorei para desenvolver, mas se tornou cada vez mais evidente, que é um pouco dessa... Não sei se pressa é a palavra, mas dessa coisa da agilidade, sabe? De você ver um problema e precisar resolver aquele problema. Porque isso é uma habilidade. Olhar para uma situação, olhar para um problema e falar assim, não vou deixar desse jeito. Eu vou pegar e resolver logo, né? Por muitos momentos eu já fui muito... Acho que desleixado talvez seja a palavra, sabe? Tipo assim, deixa lá. Depois a gente vê. Depois a gente vê. E agora tá passando o tempo e eu tô vendo que eu tô me tornando, até na equipe, assim, um cara mais chato. Amante de problema. Porque tipo assim, cara, tem esse problema, vamos resolver. Logo, anda, calma, agora, desse jeito. Não, resolveu? Tá resolvido? Pronto. Próximo, né? E esse é o tipo de habilidade que eu não tenho de forma natural, não era algo que vinha, né, da minha personalidade, do meu jeito de ser, mas se mostra importante, né, para poder desenvolver e tudo. E aí, puxando esse gancho, ao longo desse tempo, o que você entende, assim, que foram seus maiores desafios, assim, como empreendedora mesmo, sabe? Seja de habilidades que você precisou desenvolver, dificuldades que você teve, que você acha que pode ser relevante aí compartilhar com o pessoal. Eu acho que um diferencial realmente é problemas oba, tem até um livro. Eu falo que problema vai ter toda hora. O tempo todo a gente tem problema. Acho que o diferencial é como a gente lida. Então, eu falo, quanto mais rápido, eu falo até para o meu time comercial, falo, não pense que a gente não vai ter problema. Nós vamos. O que diferencia qual a velocidade que a gente resolve esses problemas. Então, acho que na jornada, não parar de aprender. Eu acho que quanto mais a gente busca, melhor a gente vai ficando, né? Não ter pressa. Então, acho que a pressa, apesar de eu ser uma pessoa totalmente acelerada, essa é uma habilidade que eu tive que desenvolver. De entender que tem hora que eu tenho que desacelerar. Até brinco, né? Eu falo que eu e o Célio, meu sócio, eu sou o acelerador, ele é o freio.
E eu tive que aprender que muitas das vezes acelerar também não é tão bom. Uhum. Então, vou dar um exemplo. Comunicação é algo que eu gosto. Apesar de eu estar super tímida aqui, tá ficando mais tranquila agora. Tem hora que a gente não precisa falar tudo. Então, eu tive que ir aprendendo a lidar com alguns comportamentos. Eu falo que o segredo é assim, o que é da nossa natureza, o que já é fácil pra gente, por exemplo, eu sou mais acelerada, sou mais executora, sou mais comunicadora. Ok, isso é ótimo. Mas e fazer o que não é tão da minha natureza? Ficar mais tranquila, falar menos, pensar um pouco mais. Então, vou dar um exemplo. Planejamento num negócio é um grande diferencial. Eu achava que não. Vamos, acelere, vamos embora. No caminho a gente descobre. No caminho a gente vê, Só né? vamos fazendo. Isso também não é tão bom. Então, acho que quanto mais a gente entende que fortalecer o que é da nossa natureza é bom, mas o que a gente precisa realmente é aumentar a nossa barra de competência no que a gente não é tão bom. Não sei se deu para... Sim, a gente sempre fala isso, né? Porque muitas vezes a pessoa ela quer montar um negócio porque ela é muito boa naquilo que ela faz. E ela já acha que é o suficiente. E não é. Porque existe uma série de habilidades que ela vai ter que estar disposta a desenvolver, senão o negócio vai morrer. Que se ela for depender só daquela habilidade que ela tem ou daquele conhecimento que ela tem, muito provavelmente não vai para frente, né? Mas aproveitando, né? Eu acredito que aqui a gente sabe, né? Você tem muito, muito conhecimento, mas o pessoal que está assistindo não tem. Eu queria que você contasse um pouquinho mais sobre quais são os produtos que vocês fazem, né? Como que vocês trabalham. Falar um pouquinho mais sobre os produtos em si. Porque, às vezes, o mercado da indústria ela não fica muito claro, né? Para quem está assistindo. E como que funciona tudo isso lá dentro da produção? Vocês são do mercado têxtil, né? Mas em que área específica que vocês atuam? Bom, a Qualimax ela é fabricante de cintas para elevação e amarração de cargas. Apesar de todo mundo pensar, é cinta para amarrar a minha calça? Não, gente. Cinta para elevação, movimentação, amarração, né? Cinta... Tudo, eu falo que no mundo todo, né? Não vamos falar só no Brasil. Tudo se amarra, tudo se transporta. Então, nós trabalhamos com um acessório para segurança. Acabei de vir de um curso agora, na semana passada, de inspeção de materiais. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande com o produto que nós entregamos, que nós produzimos. Um grande diferencial da nossa empresa é justamente produzir tudo internamente. Então, desde a tecelagem, tingimento, corte, costura, até a revisão final na ponta, para a gente ter a certeza do que está saindo para a operação final. E vocês têm um laboratório interno também muito legal que testa os produtos, testa, né? Os produtos. Inclusive, a nossa máquina é para até 200 toneladas. Então, realmente, além de seguir todos os requisitos normativos, a gente tem a garantia do que nós estamos entregando aí para o mercado. Ai, que legal. Eu falo que a cinta mais leve que a gente produz é 1 tonelada. E 1 tonelada sobre a nossa cabeça, não sobra nada. Então, eu falo, não dá para simplesmente olhar só para a venda. Apesar, né, a pessoa fala assim, mas é só uma cinta. Eu falo, gente, vocês têm noção da responsabilidade? Do quanto uma cinta mal produzida ou um material de má qualidade pode afetar? Eu falo que é fatal, né? Então, temos todo esse compromisso com a segurança. Puxa, que legal, né? E assim, acho que além do propósito mesmo, né, de prover essa segurança, do ponto de vista de negócio também, né, pelo menos do empresário maduro, precisa ser desse jeito, né? Já foi o tempo em que você podia fazer uma venda só e estava tudo bem. A gente está num mundo em que as coisas estão cada vez mais caras, custo de aquisição de tráfego está aumentando, adquirir um cliente é cada vez mais caro, e na medida que isso acontece, é a margem de lucro que vai só abaixando, né? Então, também conseguir montar um bom produto, né, uma boa solução para que o cliente não compre só uma, compre 2, compre 3, compre 4, é super relevante para poder conseguir sustentar o negócio, né? E é muito legal, porque assim, quando eu falei, a gente não começou bom, né? O produto era ruim. A gente não tinha uma qualidade, mas a gente sempre foi muito inconformado. Esse inconformismo, né? De realmente não aceitar aquele produto de má qualidade e buscar essa melhoria. Então, foi isso que foi um diferencial.
Hoje nós somos vistos, né, como um produto de alta qualidade. Eu fico muito satisfeita quando a gente recebe esses feedbacks. A gente encontra e muita gente já utilizando nosso material no Brasil todo. Até brinco que no curto período a minha meta é ir para fora do país. Então não é nem brincadeira. Não Não brinca